350 convidados assistiram minha filha apresentar um completo estranho como seu pai. Meu nome é Geraldo Martins, e eu acabei de pagar R$300 mil pelo casamento dela. Imagine a cena. Sua própria filha dizendo para um salão inteiro que você nunca existiu, enquanto abraça outro homem chamando ele de pai. Enquanto isso, cada arranjo de flores, cada taça de cristal, cada detalhe dessa festa estava sendo pago pelo pai morto sentado sozinho na mesa 18. Mas aqui está o que Mariana não sabia quando me apagou da história dela. Cada contrato tinha minha assinatura. Cada pagamento saiu da minha empresa. E eu estava segurando o cheque final de R$120 mil que manteria aquela recepção perfeita funcionando. 32 anos criando ela. 6 meses planejando esse casamento dos sonhos. Um momento de traição completa que mudou tudo. O que aconteceu depois chocou até a mim. E definitivamente não foi o que aquela elite paulistana esperava. De um simples pedreiro num terno alugado. Antes de contar como essa história termina, preciso perguntar: você já foi invisível numa sala cheia de gente comemorando algo que você tornou possível? Confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu posto histórias sobre justiça do dia a dia e adoraria saber de onde você está assistindo, porque naquela noite minha filha aprendeu que algumas contas chegam de formas que você nunca imagina. O Espaço Vila Jardim, em Alphaville, São Paulo. Sábado, 15 de junho de 2024, 4h30 da tarde. Estacionei minha Amarok 2019 na fila do manobrista, atrás de uma parada de BMWs e Mercedes. O moleque do estacionamento não devia ter mais que 20 anos. Olhou para minha caminhonete como se eu tivesse trazido um cavalo para um desfile de carros importados. Mas pegou as chaves do mesmo jeito. Cortesia profissional, imagino. Meu terno alugado da Renner custou R$169 pela diária. Enquanto isso, cada homem ali usava ternos que custavam mais que o salário mensal de muita gente. Dava para ver pela forma como o tecido caía. Você não constrói um negócio por 30 anos sem aprender a diferença entre qualidade e aparência. Mas eles não faziam ideia de quem estava realmente pagando pelo champanhe deles. Lá dentro, lustres de cristal importado no valor de R$15 mil. Cada um jogavam luz sobre 350 convidados da elite paulistana. A lista de presença parecia o catálogo da revista Caras. Famílias cujos nomes aparecem em placas de hospitais e prédios universitários. E lá estava Mariana, minha filha, flutuando pela multidão num vestido Vera Wang de R$28 mil. Ela me viu entrar. Nossos olhos se encontraram do outro lado do salão. Ela desviou o olhar. Uma organizadora de eventos com uma prancheta e um fone de ouvido se aproximou. Você deve ser... Ela conferiu a lista. Mesa 18. Mesa 18. Do lado da porta da cozinha, onde a equipe de garçons passava correndo com bandejas, onde o sistema de som tinha um chiado leve, onde as famílias colocam os parentes que precisam convidar mas não querem explicar. Sou eu mesmo. Respondi. Mariana estava na mesa 1, centro do salão, posição de destaque com sua nova família. Os Albuquerque. Rodrigo Albuquerque Jr. era o noivo. Rodrigo Albuquerque, o pai dele, era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Eles tinham dinheiro que já era velho quando meu avô ainda plantava feijão no interior de Minas. Sentei no meu lugar e observei minha filha trabalhando a sala. Ela se movia diferente agora. Ensaiado, como se tivesse nascido para aquilo. Quando convidados perguntavam sobre a família dela, ela apontava para a mesa 1 e sorria. Meu pai está bem ali, dizia, gesticulando para um homem distinto na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos e um terno sob medida. Roberto Cavalcante. Eu nunca tinha visto esse homem na vida. Enquanto isso, minha mesa foi enchendo com acompanhantes de última hora e primos distantes. Gente boa, mas não do tipo que aparece nas colunas sociais de São Paulo. Fizemos conversa educada sobre o tempo e o lugar bonito. Ninguém perguntou o que eu fazia da vida. Provavelmente melhor assim. 32 anos criando aquela menina. 32 anos de joelhos ralados e histórias antes de dormir e apresentações de balé.
Perdi exatamente 4 aniversários dela. Todos por causa de emergências no trabalho. Obra não espera a hora certa. Mas eu sempre compensava. Sempre. Paguei escola particular quando as notas dela caíram na pública. 12 mil por ano no Colégio Bandeirantes. Paguei faculdade dela. Universidade Mackenzie. 52 mil por ano durante 5 anos. Paguei apartamento dela em Pinheiros quando ela não conseguiu emprego depois de formada. 2.800 por mês durante 2 anos. E agora estava pagando esse casamento. Cada detalhe. Aluguel do espaço, 140 mil reais. Buffet, 65 mil. Flores, 22 mil. Quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica Municipal, 12 mil. Fotógrafo, 9.500. Bolo de 7 andares, 6.800. Mas Mariana tinha cometido um erro crucial na ânsia dela de se encaixar na sociedade de Alphaville. Ela esqueceu de ler as letras miúdas do casamento dos sonhos dela. O coquetel se arrastava e a distância entre minha mesa e a dela parecia quilômetros. Observei Mariana posando para fotos com os Albuquerque, interpretando o papel da filha grata que eles salvaram da obscuridade. Cada sorriso era uma facada. Se eu ficasse calado naquela noite, perderia mais que dinheiro. Perderia meu respeito próprio. Deixa eu contar o que 30 anos construindo a Martins Construções e Reformas realmente significou. Comecei em 1994, com uma Kombi usada e uma caixa de ferramentas. Trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana durante os primeiros 5 anos. Vivi de pão com mortadela e determinação. Mas eu não só construía casas. Eu prestava atenção. Escutava quando os clientes falavam dos problemas deles. Aprendi que o advogado com infiltração na parede estava vendendo o prédio dele. Comprei, reformei eu mesmo, aluguei, comprei outro, depois outro. 19 imóveis agora. Martins Construções e Reformas. A gente cuida de tudo, desde pequenos reparos residenciais até a administração de prédios comerciais. Faturamento do ano passado, 6.700.000 reais. Patrimônio líquido certificado pelo meu contador, 6,9 milhões. Mariana não sabia de nada disso. Na cabeça dela, eu ainda era o cara que chegava em casa com as mãos sujas e graxa embaixo das unhas. O cara que a envergonhava nas reuniões de pais porque usava roupa de trabalho. O cara que não era sofisticado o suficiente para os amigos da Mackenzie dela. Ela não fazia ideia que o pai pedreiro dela possuía mais propriedades que metade das pessoas naquela sala. Mas ficar quieto significava aceitar que ela tinha vergonha de tudo que eu construí. Significava assistir ela construir um casamento baseado em mentiras. Significava ensinar que lealdade familiar era negociável dependendo do status social. As consequências se espalhariam pela nossa família por gerações. Coloquei a mão no bolso interno do paletó e senti os papéis dobrados que eu tinha trazido. Extratos bancários mostrando a transferência de 300 mil reais para cobrir as despesas do casamento. Contratos com minha assinatura como único garantidor financeiro. Troca de e-mails com a organizadora Patrícia Mendes. 27 mensagens ao longo de 5 meses. Todas endereçadas ao Sr. Martins e copiadas para Mariana. Ela estava copiada em cada e-mail. Sabia exatamente quem estava pagando por esse conto de fadas. A lista de convidados incluía uma repórter da Veja São Paulo, aqui para cobrir o casamento da temporada. O que acontecesse naquela noite seria documentado, fotografado, possivelmente transmitido ao vivo nas redes sociais deles. Os Albuquerque adoravam publicidade, desde que fosse do tipo certo. Meu advogado, Maurício Costa, estava sentado 3 mesas adiante. Trabalhávamos juntos há 12 anos. Ele tinha vindo de Campinas só para essa noite, carregando uma pasta com documentos que poderiam mudar tudo. Pedi para ele estar aqui só por precaução. Ele achou que eu estava sendo paranoico. Geraldo, ele disse pelo telefone, ela é sua filha. Ela te ama. Isso é só estresse de casamento.
Mas Maurício nunca teve que sentar na mesa 18 enquanto a filha dele apresentava estranhos como família. Cláudia Ferreira, a gerente do espaço, ficava olhando na minha direção. Ela sabia quem realmente assinava os cheques. Quando os fornecedores tinham problemas, ligavam para mim, não para os Albuquerque. Eu era o cliente. Tinha os contratos. Tinha autoridade para tomar decisões. Os Albuquerque achavam que a reputação e conexões sociais deles os tornavam intocáveis. Nunca lidaram com alguém que construiu o poder do zero, um cliente satisfeito por vez. Eles entendiam de riqueza herdada, não de respeito conquistado. Se eu confrontasse Mariana naquela noite, estaria forçando ela a escolher entre a nova família e a real, entre a mentira que ela construiu e a verdade da qual estava fugindo, entre a vida sofisticada que ela queria e os valores de classe trabalhadora que construíram isso tudo. Mas se eu não confrontasse, estaria ensinando que amor sem respeito era suficiente, que ela podia pegar tudo que dei e não dar nada em troca, que ter vergonha da sua família era aceitável, desde que fizesse isso educadamente. O custo não seria só financeiro, seria espiritual. Eu tinha criado uma filha que achava que caráter era algo que você podia comprar e vender, que acreditava que amar alguém significava nunca ter que dizer que é grato. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Mariana. Pai, por favor, não menciona a empresa de construção hoje à noite. Isso é importante para mim. 30 anos de sacrifício reduzidos a um constrangimento a ser administrado. Olhei ao redor do salão para o cristal, o dourado e as flores que custavam mais que o salário anual de muita gente. Para os convidados que nunca trabalharam com as mãos ou se preocuparam em pagar folha de pagamento. Para minha filha que tinha aprendido a ter vergonha das mesmas qualidades que tornaram tudo aquilo possível. A decisão se cristalizou naquele momento. Porque algumas lições só podem ser ensinadas do jeito difícil. 19h15. O coquetel atingiu seu auge e o ecossistema social se revelou em toda a sua crueldade polida. 3 convidados se aproximaram da minha mesa na primeira hora. Todos tinham trabalhado com a Martins Construções ao longo dos anos. Beatriz Sampaio, cujo porão alagado eu pessoalmente consertei no inverno passado. Dr. Carlos Mendes, cujo consultório médico reformamos em 2019. Fernanda Lima, cuja loja de roupas teve uma emergência hidráulica que resolvi na véspera de Natal de 2022. Geraldo Martins, o rosto de Beatriz se iluminou. Não esperava te ver aqui. Pai da noiva, disse simplesmente. A expressão dela mudou. Confusão, depois entendimento, depois algo parecido com pena. Meu Deus. Mariana nunca mencionou. Ela mantém a vida privada dela privada. Respondi. Mas a voz de Beatriz tinha alcançado longe. Conversas próximas pararam. Olhos se viraram para nós. Os sussurros começaram imediatamente. Aquele é o construtor. O pai da Mariana. Achei que ela tinha dito que o pai dela faleceu. Não disse que ele tinha morrido. Em minutos a história se espalhou pela multidão como vinho derramado em toalha branca. Observei rostos mudarem conforme a notícia viajava. Surpresa. Constrangimento. Alguns pareciam genuinamente sentir por mim. A maioria só parecia desconfortável, como se tivessem tropeçado num drama familiar que não entendiam. Rodrigo Albuquerque, o pai do noivo, notou a comoção. 74 anos, cabelos prateados, usando um terno sob medida que provavelmente custava R$6.000. Aproximou-se da minha mesa com a passada confiante de um homem que nunca teve nada negado. Você deve ser o Geraldo, disse, estendendo uma mão manicurada. Rodrigo Albuquerque. Mariana nos contou tanto sobre você. Mentira educada. Mariana não tinha contado nada. Já nos conhecemos antes? Continuou. Seu rosto me parece familiar. Consertei os canos da sua cozinha em março do ano passado. Disse. Chamada de emergência. Domingo de manhã. Você estava recebendo um almoço beneficente. O sorriso dele vacilou por apenas um segundo. Depois voltou mais forçado dessa vez. Sim. Bem,
Você faz um trabalho excelente. Obrigado. Mariana tem sorte de ter um pai tão prático. Prático. Não bem-sucedido. Não realizado. Prático como uma ferramenta que você guarda na garagem. Ele deu um tapinha no meu ombro. Um gesto que conseguiu ser condescendente e desdenhoso ao mesmo tempo, e se afastou. Mas o estrago estava feito. O salão inteiro agora sabia que o pai da noiva era a ajuda. Observei a reação de Mariana do outro lado da sala. Ela tinha visto a conversa, visto os sussurros. Seu rosto ficou vermelho, depois pálido. Disse algo ríspido para Rodrigo Júnior, que imediatamente olhou na minha direção. Não curiosidade amigável. Avaliação. Como se estivesse calculando se eu representava uma ameaça para a noite perfeita dele. O quarteto de cordas tocava Pachelbel. Garçons circulavam com champanhe, que custava mais por garrafa do que a maioria das pessoas gastava em compras do mês. As flores, orquídeas brancas trazidas do interior de São Paulo, enchiam o ar com perfume caro. Mas o clima tinha mudado. O que começou como expectativa elegante agora carregava uma corrente subterrânea de tensão. Convidados ficavam olhando entre meu canto na mesa e a posição central de Mariana. A matemática não fechava, e todo mundo sabia. Cláudia Ferreira, a gerente do espaço, apareceu ao meu lado. Senhor Martins, está tudo bem? Preocupação profissional. Ela tinha lidado comigo por meses durante o planejamento. Sabia qual assinatura aparecia nos contratos. Tudo perfeito, Cláudia. Se precisar de qualquer coisa mesmo, por favor me avise imediatamente. Ela enfatizou imediatamente de uma forma que sugeria entender a dinâmica delicada em jogo. Cláudia tinha trabalhado em eventos para a sociedade paulistana tempo suficiente para reconhecer quando hierarquias sociais estavam prestes a desmoronar. Rodrigo Júnior veio até mim. 29 anos, MBA pela FGV, herdeiro de fortuna que nunca ganhou um calo na vida. Seu aperto de mão era fraco. O aperto de alguém que nunca segurou nada mais pesado que um taco de golfe. Senhor, disse, quero agradecer por ter criado uma mulher tão incrível. Ela é incrível, concordei. Mariana mencionou que o senhor teve alguns desafios ao longo dos anos. Desafios. Como se trabalhar para viver fosse uma falha de caráter. Todos temos desafios, respondi. Sim, claro. Mas quero que saiba que ela nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro. A família Albuquerque cuida dos nossos. Dos nossos. Como se Mariana tivesse sido adotada da pobreza em vez de ter escolhido abandonar a família. Isso é generoso da sua parte, disse. Família é tudo para nós. De sangue ou não. De sangue ou não. O insulto era sutil, mas inconfundível. Mariana talvez carregasse o nome deles agora, mas nunca seria realmente uma deles. Sempre seria a menina que eles resgataram da obscuridade da classe trabalhadora. Rodrigo Júnior sorriu, o tipo de sorriso que tubarões provavelmente dão antes de atacar, e voltou para a mesa dele. Mas notei algo que ele perdeu na ansiedade de estabelecer dominância. O advogado que contratei já estava caminhando em direção ao palco. Mariana captou meu olhar do outro lado do salão. Por apenas um momento, nossos olhares se prenderam. Vi medo ali. Não a ansiedade social usual que a atormentava em situações de alta pressão. Medo real. O tipo que vem quando você percebe que o mundo cuidadosamente construído pode estar prestes a desmoronar. Ela tinha construído essa vida nova em mentiras e sofisticação emprestada. Tinha trocado o amor da família por aceitação social. Escolheu status em vez de substância. Mas esqueceu a regra mais importante de qualquer transação. Sempre saiba quem detém o poder real. E naquela noite, ela estava prestes a aprender que poder não se herda, se conquista. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez não era Mariana. Confirmação de pagamento final necessária até 21 horas. Cláudia Ferreira, gerente do espaço. Olhei para o relógio. 19 horas e 45 minutos. A cerimônia começaria em 15 minutos. O cronograma perfeito de Mariana, executado com precisão militar. Mas cronogramas podem mudar rapidamente quando você é quem segura o talão de cheques.
Maurício Costa pegou meu olhar do outro lado da sala e bateu na pasta dele. Dentro daquela pasta de couro estavam documentos que poderiam desmanchar essa noite inteira em minutos. Contratos, extratos bancários, e-mails, a trilha de papel que provava exatamente quem estava tornando esse conto de fadas possível. Maurício tinha inicialmente questionado minha decisão de trazer documentação legal para o casamento da minha filha. Parece excessivo, Geraldo. É seguro, disse a ele. Agora eu estava começando a achar que talvez precisasse desse seguro afinal. Cláudia Ferreira se aproximou da minha mesa novamente. Dessa vez não estava sozinha. 2 dos assistentes dela a acompanhavam, jovens profissionais de terno escuro com pontos de ouvido e pranchetas. Sr. Martins, poderíamos conversar em particular por um momento? Nos afastamos para o lado da sala, longe da multidão. Senhor, tivemos algumas perguntas sobre o cronograma de pagamento final. Que tipo de perguntas? A equipe de buffet precisa de confirmação sobre o saldo pendente. 120 mil reais. O contrato especificava pagamento antes do início do serviço. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. A conta empresarial da Martins Construções mostrava um saldo que deixaria a maioria das pessoas tonta. Mas, mais importante, mostrava a transferência pendente para o Buffet Vila Jardim, agendada para 21h15. Agendada, não concluída. Há algum problema com o pagamento? Cláudia perguntou. Nenhum problema, respondi. Contanto que o serviço atenda aos padrões que combinamos. A expressão de Cláudia mudou ligeiramente. Depois de 15 anos no setor de hospitalidade, ela desenvolveu um instinto para quando clientes estavam prestes a se tornar difíceis. Mas também aprendeu a reconhecer a autoridade real quando via. Claro, senhor, tudo será perfeito. Estou contando com isso. Enquanto ela voltava para a equipe, notei como continuaram me observando. Não com a atenção casual que dariam ao pai de uma convidada, com a preocupação focada que dariam ao cliente real deles, porque entendiam algo que os Albuquerque ainda não tinham descoberto. Nos negócios, assinaturas importam mais que sobrenomes. Meu telefone tocou. Número desconhecido com código de área de São Paulo. Senhor Martins, aqui é Rafael Santos da Veja São Paulo. Estamos cobrindo o casamento hoje à noite. Não tenho interesse em entrevistas. Na verdade, senhor, estava ligando sobre a situação do buffet. Entendo que houve alguma confusão sobre a estrutura de pagamento. A notícia viajava rápido em comunidades pequenas. Alguém tinha falado. Sem confusão, disse. Tudo está exatamente como deveria estar. A recepção vai proceder conforme agendado? Pergunta interessante. Rafael Santos não estava ligando sobre cobertura social. Estava ligando porque alguém deu a dica de que o casamento da temporada poderia não seguir conforme o planejado. Você vai ter que esperar para ver, disse, e desliguei. Rodrigo Albuquerque estava segurando a corte perto do bar, regando os convidados com histórias sobre a última compra de iate dele. 2 milhões de reais, por algo que usaria 6 fins de semana por ano. Mas ele cuidava de falar alto o suficiente para todos ouvirem sobre seu relacionamento casual com dinheiro. Dinheiro velho adora uma plateia quase tanto quanto adora a si mesmo. Mas dinheiro velho também faz suposições. Assumem que porque sempre tiveram riqueza, entendem como a riqueza funciona. Assumem que conexões sociais são o mesmo que relacionamentos comerciais. Assumem que um homem da classe trabalhadora num terno alugado não representa ameaça real ao mundo cuidadosamente ordenado deles. Naquela noite estavam prestes a aprender a diferença entre ter dinheiro e controlá-lo. A cerimônia estava prestes a começar. O momento de triunfo de Mariana. A culminação de meses de planejamento e uma vida inteira de escalada social. Mas cada momento perfeito depende de alguém mantendo as luzes acesas. E eu era quem segurava o interruptor. 20h45. O serviço de jantar estava a todo vapor, e o clima tinha mudado de tensão de coquetel para celebração. A cerimônia tinha sido impecável. Mariana radiante no vestido Vera Wang. Rodrigo Júnior fazendo seu papel com perfeição ensaiada. Até eu tinha que admitir que eles ficavam bem juntos.
Mas o teste real estava prestes a começar. Rodrigo Albuquerque se levantou para fazer o brinde. A sala silenciou, conforme 350 convidados voltaram atenção para a mesa principal. Taças de cristal captavam a luz daqueles lustres de 15 mil reais. O momento parecia suspenso, perfeito, como uma fotografia de revista de sociedade. Amigos, família e convidados ilustres, Rodrigo começou, sua voz carregando a autoridade de dinheiro velho e privilégio ainda mais antigo. Hoje à noite celebramos não apenas a união de dois jovens, mas a junção de duas famílias. Aplausos educados, sorrisos conhecedores. Todo mundo entendia seu papel nessa apresentação. Mariana, ele continuou, virando-se para minha filha, você trouxe tanta alegria para a nossa família. Sua graça, sua inteligência, seu caráter, são qualidades que nos deixam orgulhosos de te chamar de nossa filha. Nossa filha. A frase atingiu como um golpe físico. Mas quero especialmente agradecer ao homem que te criou para ser a mulher extraordinária que você é hoje. Rodrigo ergueu a taça e olhou diretamente para Roberto Cavalcante, o distinto estranho sentado na mesa principal. Ao pai de Mariana, um homem que personifica tudo o que admiramos sobre integridade e dignidade. A sala explodiu em aplausos. 350 pessoas se levantaram, taças erguidas em direção a um homem que nunca tinha trocado uma fralda da minha filha. Nunca ficou acordado a noite toda quando ela teve febre. Nunca sacrificou uma única coisa pela felicidade dela. Mariana irradiava, seu sorriso radiante e grato. Ela ergueu a própria taça para Cavalcante, articulando sem som "Te amo, pai", para todos verem. 32 anos de paternidade apagados com um único brinde. Mas Rodrigo ainda não tinha terminado. Mariana frequentemente nos diz como é sortuda por ter sido criada por um homem tão íntegro. Como a orientação dele a moldou em alguém que entende a importância de família, lealdade e fazer o que é certo. A voz dele ecoava pelo salão com projeção perfeita. Num mundo onde tantos jovens carecem de modelos apropriados, Mariana teve a bênção de um pai que lhe ensinou a diferença entre classe e mera riqueza. A ironia era tão grossa que eu podia sentir o gosto. Roberto Cavalcante, Rodrigo continuou, gesticulando grandiosamente para o impostor. Obrigado por nos dar o presente da sua filha. Hoje à noite, nós oficialmente a recebemos na família Albuquerque, sabendo que os valores que você instilou nela vão guiá-la pelo resto da vida. O aplauso foi estrondoso. Observei conforme convidado após convidado se virava para Cavalcante, acenando aprovação, alguns enxugando lágrimas pela homenagem tocante ao amor paterno. Ninguém olhou para mim. Sentei na mesa 18, invisível no meu terno alugado, assistindo minha filha aceitar elogios por valores que eu ensinei enquanto creditava um homem que ela provavelmente conheceu 6 meses atrás. Mas então algo interessante aconteceu. Beatriz Sampaio, que tinha falado comigo mais cedo, ficou congelada com a taça no meio do caminho até os lábios. Dr. Mendes parecia confuso, olhando entre Cavalcante e minha mesa no canto. Fernanda Lima tinha parado de aplaudir completamente e estava olhando diretamente para mim com uma expressão de indignação crescente. Eles se lembraram da nossa conversa. Sabiam quem era o pai de verdade. E não eram os únicos. Cláudia Ferreira estava perto da entrada da cozinha, seu sorriso profissional tenso. Segurava o celular numa mão, provavelmente checando o pagamento final que ainda não tinha sido processado. Seus assistentes a acompanhavam, todos três observando minha mesa com ansiedade mal disfarçada. A equipe de garçons tinha pausado o serviço para ouvir o brinde, mas notei como o supervisor deles ficava olhando para o relógio. 21 horas. Prazo de pagamento final. Tinham sido informados que o serviço poderia ser interrompido se certas condições não fossem atendidas. Rodrigo concluiu o brinde com floreio. A Mariana e Rodrigo, que o casamento deles seja tão abençoado quanto a família que a criou. A sala explodiu em comemoração. Convidados correram em direção a Cavalcante para oferecer congratulações. Mariana o abraçou apertado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Se de alegria ou alívio, não dava para saber.
mas notei outra coisa. Rafael Santos, da Veja São Paulo, estava perto da saída com um fotógrafo, ambos observando a cena com o foco intenso de jornalistas que sentiram uma história maior se desenvolvendo. O celular de Rafael já estava fora, gravando tudo. Maurício Costa se posicionou perto do palco, pasta na mão. Quando nossos olhos se encontraram pela sala, ele acenou uma vez. Pronto. Meu celular vibrou com uma mensagem de Cláudia Ferreira. Senhor, precisamos conversar imediatamente. Problemas de pagamento. Levantei da mesa 18. A sala ainda estava celebrando. Taças erguidas, pessoas rindo e se parabenizando por testemunhar um momento familiar tão tocante. Mas alguns convidados notaram meu movimento. Beatriz Sampaio me observava com entendimento crescente. Dr. Mendes tinha ficado pálido, percebendo o que estava prestes a acontecer. Caminhei lentamente em direção ao palco onde Rodrigo ainda estava, banqueteando-se nos aplausos. Cada passo parecia deliberado, final, o ponto sem retorno. Mariana me viu vindo. Nossos olhos se encontraram pela sala lotada, e naquele instante vi ela reconhecer algo na minha expressão que nunca tinha visto antes. Não decepção, não mágoa, resolução. Rodrigo Júnior se moveu protetoramente para perto da esposa nova. Rodrigo pai continuou aceitando congratulações, alheio à mudança de energia ao redor dele. Mas Cláudia Ferreira já estava se movendo. A equipe dela se espalhando pelo perímetro da sala. A equipe de buffet tinha silenciosamente parado de servir. Rafael Santos levantou a câmera. Porque às vezes a verdade precisa ser falada alto o suficiente para todo mundo ouvir, mesmo as pessoas que não querem escutar. Alcancei a beira da área do palco. Rodrigo finalmente notou minha aproximação, o sorriso de celebração vacilando ligeiramente. Ele provavelmente achou que eu estava vindo agradecer pelas palavras graciosas sobre Cavalcante. Não tinha ideia que eu estava vindo me apresentar. Estendi a mão para o microfone. Com licença, disse. A sala não silenciou imediatamente. Conversas continuaram. Convidados ainda presos na alta emocional do brinde de Rodrigo. Mas os mais próximos ao palco começaram a notar algo incomum. Um homem num terno que não servia se aproximando do microfone que acabara de ser usado para honrar outra pessoa completamente diferente. A expressão de Rodrigo mudou de confusão para alarme. Senhor, não tenho certeza se esse é o meu nome, é Geraldo Martins, disse minha voz ecoando pela sala através do sistema de som. E eu sou o pai de Mariana. O efeito foi imediato. Conversas pararam no meio da frase. Taças pausaram no meio do caminho até os lábios. 350 pessoas se viraram para encarar o homem que acabara de interromper a noite perfeita. Mariana ficou branca. Rodrigo Júnior deu um passo à frente, provavelmente planejando me fazer ser escoltado para fora. Mas levantei a mão. Nos últimos 30 minutos vocês estiveram celebrando o pai maravilhoso que criou minha filha. Apontei para Roberto Cavalcante, que parecia querer desaparecer na cadeira. Aquele homem nunca conheceu Mariana antes dessa noite. Suspiros ondularam pela multidão. Ouvi alguém dizer meu Deus do fundo da sala. Rodrigo, continuei, olhando diretamente para o pai do noivo. Aprecio suas palavras gentis sobre integridade e valores, mas você as direcionou para a pessoa errada. Maurício Costa apareceu ao meu lado, pasta aberta. Me entregou uma pasta de documentos, extratos bancários, contratos, printouts de e-mail. Evidência. Este é o contrato para o espaço dessa noite, disse, levantando os papéis. Assinado por Geraldo Martins. Sou eu. Este é o contrato do buffet de R$65 mil. Também assinado por Geraldo Martins. O contrato da florista de 22 mil. O contrato dos músicos de 12 mil. Cada acordo com fornecedor dessa noite. Podia ver rostos na multidão mudando de confusão para entendimento. Beatriz Sampaio estava acenando gravemente. Dr. Mendes parecia enjoado. O custo total desse casamento é de R$300 mil. Cada centavo pago pela Martins Construções e Reformas. Essa é minha empresa. Mariana encontrou a voz. Pai, por favor, não o quê? Perguntei, meu tom ainda calmo,
mas carregando mais fio agora. Não falo a verdade? Não te envergonho? Não existo? Rodrigo deu um passo à frente. Veja aqui, agora você não pode simplesmente, eu não posso o quê? Pagar pelo casamento da minha filha? Porque foi exatamente isso que fiz. Levantei meu celular, mostrando o aplicativo do banco. Esta é a conta empresarial da Martins Construções e Reformas. Saldo atual, 6.900.000 reais. As despesas do casamento de hoje transferidas integralmente. A sala estava em silêncio mortal agora. Até a equipe de buffet tinha parado de se mover. Martins Construções e Reformas, continuei. É uma empresa que construí ao longo de 30 anos. Começamos com reformas residenciais e crescemos para a administração de propriedades comerciais. 19 imóveis, 6.700.000 em receita anual. Nada mal para um simples pedreiro. Cláudia Ferreira se aproximou do palco, acompanhada pelos assistentes. Senhor Martins, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Precisamos discutir a autorização do pagamento final. Timing perfeito, Cláudia. Claro. Você precisa dos 120.000 reais finais antes de completar o serviço dessa noite. Rodrigo parecia confuso. Que pagamento final? Tudo foi arranjado. Tudo foi arranjado por mim, disse. Através do meu advogado, meu contador e meu gerente de negócios. A família Albuquerque não tem envolvimento financeiro na celebração de hoje. Virei de volta para a multidão, muitos dos quais agora estavam pegando os celulares para gravar, o que claramente estava se tornando o momento mais dramático da história social paulistana. Por 6 meses, Mariana me pediu para não mencionar meu trabalho nos eventos do casamento. Ela tinha vergonha de que o pai dela era só um pedreiro. Queria se encaixar no novo círculo social dela. Entendi isso. Queria que ela fosse feliz. As lágrimas de Mariana fluíam livremente agora, mas não lágrimas de alegria. Mas hoje à noite, ela foi um passo além. Disse a todos vocês que o pai dela estava morto. Apresentou um completo estranho como o homem que a criou. Apagou 32 anos do nosso relacionamento para manter o status social dela. A multidão estava agitada agora. Conversas sussurradas, expressões chocadas, celulares gravando tudo. Rodrigo, disse dirigindo-me ao pai do noivo diretamente, você falou lindamente sobre lealdade familiar e fazer o que é certo. Elogiou os valores que moldaram Mariana na mulher que ela é hoje. Mas deu crédito para o homem errado. Levantei uma troca de e-mails impressa. Essas são comunicações entre Mariana e a organizadora de eventos Patrícia Mendes. 27 e-mails ao longo de 5 meses. Mariana estava copiada em cada mensagem. Sabia exatamente quem estava financiando o casamento dos sonhos dela. Rafael Santos da Veja estava gravando tudo. O fotógrafo capturando as expressões atônitas pela sala. Então agora chegamos ao pagamento final, disse dirigindo-me a Cláudia Ferreira, mas falando alto o suficiente para todos ouvirem. 120.000 reais para completar o serviço dessa noite. Estendi a mão no bolso interno do paletó e puxei um cheque dobrado. O pagamento final que Cláudia precisava. O cheque que manteria a recepção rodando tranquilamente. A sala prendeu a respiração. Cláudia, como cliente cuja assinatura aparece em cada contrato. Tenho uma pergunta. Este espaço fornece serviço para pessoas que têm vergonha das próprias famílias? Cláudia parecia presa. Senhor, eu porque não tenho interesse em financiar uma celebração da minha própria humilhação. Olhei para o cheque nas minhas mãos. 120.000 reais preenchidos para Buffet Vila Jardim. Assinado e pronto. Então rasguei ao meio. O som do papel rasgando ecoou pela sala silenciosa como um tiro. Os contratos são nulos, anunciei. Nenhum pagamento final significa nenhum serviço continuado. Acredito que essa seja a prática padrão da indústria de hospitalidade. Mariana gritou. Não um grito de surpresa. Um grito completo de pânico e raiva. Você não pode fazer isso, ela berrou. Este é o meu casamento. Sim, disse calmamente. Foi. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Depois o caos irrompeu. Mariana se lançou em direção ao palco.
o vestido de 28 mil reais arrastando atrás dela como uma acusação de seda. Pai, você não pode. Por favor, tem que haver outro jeito. Mas não havia outro jeito. Era isso que ela nunca tinha entendido sobre negócios. Quando você faz certas escolhas, elimina certas opções. Quando queima pontes, não pode voltar atravessando elas. Rodrigo Júnior agarrou meu braço. Você é louco. Não pode destruir o casamento da minha esposa por algum rancor mesquinho. Não é rancor, disse soltando o aperto dele. É uma lição sobre consequências. Cláudia Ferreira já estava no rádio, dando instruções rápidas para a equipe. Atenção todas as estações. Suspensão de serviço em vigor imediatamente. Garantam todos os pagamentos. Contatem supervisores de fornecedores. A equipe de buffet começou a limpar as mesas com eficiência profissional. Garçons recolheram taças de vinho de convidados surpresos. O quarteto de cordas parou no meio da peça, instrumentos baixando em confusão. O rosto de Rodrigo tinha ficado roxo. Isso é um ultraje. Vou te fazer ser preso. Vou processar você por tudo que vale. Por quais fundamentos? Maurício Costa deu um passo à frente. Pasta ainda aberta. Meu cliente cumpriu suas obrigações contratuais. Pagou 260 mil adiantados. O pagamento final estava condicionado à conclusão satisfatória do serviço. O serviço foi satisfatório. Foi? Perguntei. Porque parte do serviço que paguei era tratar minha família com respeito. Isso não aconteceu. Dr. Mendes se aproximou do palco, o rosto sombrio. Geraldo, te devo um pedido de desculpas. Deveria ter dito algo mais cedo. Não precisa pedir desculpas, Carlos. Você não é responsável pelas escolhas da minha filha. Mas outros convidados estavam reagindo diferentemente. Podia ouvir fragmentos de conversas acaloradas. Comportamento desprezível. Como ela pôde fazer isso com o próprio pai? Os Albuquerque deviam ter sabido. 300 mil reais. Rafael Santos da Veja estava entrevistando convidados, o fotógrafo capturando cada momento do colapso. Isso não seria só fofoca local. Seria documentado, publicado, permanente. Mariana desabou numa cadeira, o vestido de casamento perfeito se acumulando ao redor dela como champanhe derramado. 32 anos. Ela soluçou. Você está jogando fora 32 anos por causa de uma noite. Não estou jogando nada fora, disse. Você já fez isso quando disse para 350 pessoas que eu estava morto. O espaço estava esvaziando rapidamente agora. Convidados reuniam seus pertences e seguiam para as saídas, alguns parando para oferecer palavras quietas de apoio, outros claramente ansiosos para escapar do drama familiar. A turma do dinheiro velho particularmente parecia desconfortável com demonstrações tão cruas de emoção. Rodrigo fez uma tentativa final de controle. Martins, vamos ser razoáveis. Diga seu preço. O que você quiser. Dinheiro, propriedades, conexões de negócios. Podemos resolver isso. Você acha que é sobre dinheiro? Tudo é sobre dinheiro. É aí que você está errado. Dobrei os pedaços do cheque rasgado e coloquei no bolso. Isso é sobre algo que você não pode comprar. Respeito. Cláudia Ferreira me procurou uma última vez. Senhor Martins, para os registros, sua conta mostra que os pagamentos de aluguel do espaço e buffet inicial foram processados com sucesso. O pagamento final incompleto anula o acordo de serviço estendido, mas o uso das instalações até 22 horas permanece válido, profissional até o fim. Cláudia entendia de contratos. Obrigado, Cláudia. Você e sua equipe foram excelentes. O fotógrafo terminou de embalar o equipamento. O quarteto de cordas carregou os instrumentos. Em 30 minutos, a recepção de casamento tinha se transformado de elegante celebração para salão de festas vazio. Mariana sentou sozinha na mesa 1. O marido e os novos sogros amontoados em conversa urgente perto da saída. Rodrigo Júnior continuava olhando para a esposa com algo que parecia decepção, talvez até desgosto. Essa não era a família sofisticada que ele achava que estava se casando. Roberto Cavalcante, o falso pai, tinha saído cedo, provavelmente reconhecendo que seu papel no engano da noite não refletiria bem na reputação dele. Mariana,
disse, aproximando da mesa dela. Ela olhou para mim com olhos vermelhos. Está feliz agora? Arruinou tudo. Não arruinei nada, disse baixinho. Só parei de pagar por isso. Ela limpou o nariz com um guardanapo de pano que provavelmente custava mais que o jantar da maioria das pessoas. 30 anos construindo seu precioso negócio. E você destrói tudo em uma noite. Meu negócio vai ficar bem. É construído em relacionamentos reais com pessoas reais que valorizam trabalho honesto. Mas seu casamento... Olhei para os Albuquerque, que ainda estavam em discussão acalorada. Essa pode ser uma história diferente. Rodrigo Júnior estava gesticulando com raiva para o pai, a voz ecoando pelo salão agora vazio. Você disse que tinha lidado com os arranjos financeiros. Disse que tudo estava coberto. Assumimos, Rodrigo pai começou. Assumiram errado. Rodrigo Júnior cortou. Você tem ideia de como isso fica? O pai da minha esposa acabou de humilhar publicamente nossa família inteira. Mariana estremeceu com a palavra humilhado. O repórter da revista pegou tudo. Rodrigo Júnior continuou. Fotos, citações, detalhes financeiros. Amanhã de manhã, todo mundo em São Paulo vai saber que a gente deu um casamento que não podíamos pagar. Essa era a ferida real. Não que Mariana tinha mentido sobre a família. Gente rica mente sobre parentes inconvenientes o tempo todo. O problema era que a mentira tinha sido exposta publicamente, dramaticamente, com evidência. No mundo deles, imagem era tudo. E a imagem deles estava agora permanentemente manchada. Maurício Costa arrumou a pasta. Geraldo, legalmente falando, você está completamente protegido. Todos os contratos foram devidamente executados. A estrutura de pagamento foi claramente definida. Nenhum tribunal acharia falha nas suas ações. Obrigado, Maurício. Mas, pessoalmente falando, isso foi ou a coisa mais corajosa que já vi, ou a mais devastadora. Talvez ambas. Mariana se levantou lentamente, o vestido farfalhando no salão vazio. Por um momento, ela parecia a menininha que costumava me esperar chegar em casa do trabalho, pronta para contar sobre o dia dela. Eu te amava, ela disse. Apesar de tudo, eu te amava. Tempo passado. Você acabou de destruir meu casamento antes mesmo de começar. Não, Mariana. Você fez isso quando escolheu vergonha em vez de família. Eu só tornei as consequências visíveis. Os Albuquerque terminaram a conferência e se aproximaram. O rosto de Rodrigo Júnior estava frio, calculista. O noivo romântico tinha sido substituído por um empresário avaliando perdas. Mariana, ele disse, precisamos discutir nossas opções. Que opções? Controle de danos, gestão de mídia, reestruturação financeira. Ele me olhou com desdém. Essa situação é administrável, mas vai requerer ajustes significativos aos nossos planos originais. Mesmo agora ele estava falando em eufemismos corporativos. O casamento deles não estava ferido. Requeria ajustes. A humilhação deles não era devastadora. Era administrável. Mariana olhou entre o marido e o pai. Pela primeira vez na noite toda, ela parecia ver ambos os homens claramente. Rodrigo Júnior representava tudo o que ela achava que queria. Status, segurança, aceitação num mundo onde a aparência importava mais que substância. Eu representava tudo do que ela estava tentando escapar. Origens de classe trabalhadora. Riqueza conquistada em vez de herdada. Valores que não podiam ser comprados ou emprestados. Preciso pensar, ela disse. Pense rápido, Rodrigo Júnior respondeu. Quanto mais tempo essa história circula, mais difícil fica de conter. Ele não estava perguntando se ela estava bem. Não estava pedindo desculpas pelo papel da família dele no engano. Estava gerenciando uma crise de relações públicas. Cláudia Ferreira apareceu uma última vez. Senhor Martins, o espaço está seguro. Seus itens restantes serão guardados com segurança durante a noite. Obrigado, Cláudia. Pelo que vale a pena, ela disse baixinho. Em 20 anos administrando eventos, nunca vi ninguém lidar com dignidade sob pressão como você fez hoje à noite. Enquanto nos preparávamos para sair, Mariana chamou uma última vez. Pai.
Você vai me perdoar algum dia? Parei na entrada do salão e olhei para trás para minha filha, parada sozinha no vestido de noiva no meio das mesas vazias e lustres frios. Mariana, perdão não é algo que você pede uma vez e recebe para sempre. É algo que você conquista todo dia através das suas escolhas. O que isso significa? Significa que o próximo movimento é seu. A história estourou na Veja São Paulo domingo de manhã. O artigo de Rafael Santos rodou com a manchete: casamento da temporada termina em drama financeiro, quando o pai da noiva cancela pagamento. A matéria incluía fotos da recepção, citações de convidados não identificados e um detalhamento dos custos da noite. Ao meio-dia, tinha sido compartilhada em cada plataforma de rede social em São Paulo. A noite tinha se tornado nacional. Mariana me ligou às 7 da manhã. A voz dela rouca de chorar. Está em todo lugar, pai. Todo mundo está falando disso. O que as pessoas estão dizendo? Alguns estão te chamando de herói. Outros estão dizendo que você é vingativo e cruel. Ela pausou. Os Albuquerque não estão falando comigo. E quanto ao Rodrigo? Ele está avaliando nossa situação. Palavras dele. Avaliando. Como se ela fosse um investimento comercial que de repente se tornou arriscado. Mariana, o que você esperava? Você construiu seu casamento em mentiras. Mentiras têm consequências. Eu sei disso agora. Na segunda de manhã, as implicações financeiras ficaram claras. O espaço Vila Jardim estava processando a família Albuquerque pelo saldo não pago. Fornecedores que tinham estendido crédito baseado na reputação da família estavam exigindo pagamento imediato. A rede de fofoca da indústria de casamentos tinha espalhado a história para cada organizador, buffet e gerente de espaço da região metropolitana. Rodrigo Albuquerque me ligou diretamente terça à tarde. Martins, precisamos resolver isso como cavalheiros. Achei que já tínhamos resolvido. Essa publicidade está prejudicando nossas duas famílias. Meus relacionamentos de negócios estão sofrendo. O casamento do meu filho está sob tensão. Isso é lamentável. Estou preparado para oferecer compensação pelo inconveniente financeiro que você experimentou. Ele ainda não entendia. Depois de tudo que tinha acontecido, achava que era sobre dinheiro. Rodrigo, você não pode comprar uma saída disso. Sua família participou em me apagar da vida da minha filha. Dinheiro não vai consertar isso. Então o que você quer? Quero que Mariana decida quem ela realmente é. E quero que você fique fora dessa decisão. As consequências sociais ondularam através da sociedade paulistana, como tremores secundários de um terremoto. Os Albuquerque se viram desinvitados de vários eventos futuros. Suas posições em conselhos beneficentes foram discretamente reestruturadas. A reputação do patriarca da família por negócios astutos foi manchada pela falha em entender os termos básicos do casamento do filho. Mas a consequência mais significativa foi dentro do próprio casamento de Mariana. Rodrigo Júnior, descobriu-se, tinha se casado com Mariana em parte porque a família via ela como um projeto. Uma garota bonita de circunstâncias modestas que podia ser moldada numa esposa de sociedade apropriada. A descoberta de que as circunstâncias dela não eram modestas de jeito nenhum e que ela tinha mentido sobre a família para ganhar aceitação, minou tudo o que ele achava que sabia sobre ela. Beatriz Sampaio passou no meu escritório quinta de manhã. Geraldo, te devo um pedido de desculpas. Quando te vi naquele casamento, deveria ter falado imediatamente. Você não me deve nada, Beatriz. Sim, devo. Todos devemos. Todo mundo que trabalhou com você ao longo dos anos, que sabia que tipo de homem você era e que ficou em silêncio enquanto tentavam te apagar. Ela não foi a única. Dr. Mendes mandou uma carta. Fernanda Lima ligou pessoalmente. Clientes que tinham ouvido a história entraram em contato para expressar apoio. A comunidade de classe trabalhadora que sempre soube meu valor estava se unindo ao redor do princípio que defendi. Mas a resposta mais interessante veio de fontes inesperadas. 3 empresários contataram a Martins Construções sobre potenciais parcerias. Um desenvolvedor de imóveis comerciais quis discutir empreendimentos conjuntos.
Um banco regional solicitou uma reunião sobre expandir nossos serviços de gestão de propriedades. A publicidade que era para me envergonhar tinha, na verdade, melhorado minha reputação profissional. No mundo dos negócios, defender seus princípios, mesmo com custo pessoal significativo, era visto como força, não fraqueza. Mariana e Rodrigo Júnior frequentaram aconselhamento matrimonial por 2 semanas antes dele pedir anulação. Seus fundamentos foram representação fraudulenta de histórico familiar e status financeiro. Documentos legais que se tornariam parte do registro público, garantindo que o engano de Mariana a seguisse para sempre. Ela voltou para o apartamento em Pinheiros, aquele que eu tinha pagado durante o casamento dela. Pela primeira vez em meses, estava verdadeiramente sozinha com as consequências das escolhas dela. Sexta à noite, ligou novamente. Os papéis da anulação saíram hoje. Sinto muito ouvir isso. Você sente mesmo? Mariana, nunca quis que seu casamento falhasse. Queria que fosse construído na verdade. Bem, agora não tenho nada. Sem marido, sem família, sem reputação. Você tem a mesma coisa que sempre teve. A escolha de ser quem você realmente é, em vez de quem acha que as pessoas querem que você seja. E se eu fizer essa escolha? Se parar de ter vergonha de onde vim, então talvez a gente possa começar a reconstruir o que perdemos. É tarde demais para isso. Só é tarde demais quando um de nós parar de respirar. Até lá, sempre tem amanhã. A linha ficou quieta por um longo momento. Vou pensar nisso, ela finalmente disse. É tudo o que sempre pedi. 6 semanas depois, Mariana bateu na porta do meu escritório. Não na minha casa. No meu escritório. Martins Construções e Reformas. Sala 103. A sede do império comercial do qual ela tinha vergonha demais para reconhecer. Ela parecia diferente. Mais simples. O cabelo dela estava preso num rabo de cavalo prático em vez de um penteado elaborado. Usava jeans e suéter em vez de roupas de grife. Mais importante, a expressão dela tinha mudado. A sofisticação artificial tinha ido embora, substituída por algo que não via há anos. Incerteza genuína. Oi, pai. Olá, Mariana. Podemos conversar? Apontei para a cadeira do outro lado da minha mesa. A mesma mesa onde tinha planejado os pagamentos do casamento dela 6 meses antes. A mesma cadeira onde ela sentou de adolescente, reclamando da lição de casa enquanto eu terminava a papelada. Como você está? Perguntei. Honestamente, péssima. A anulação saiu nos jornais. Perdi meu emprego na galeria. Muita publicidade negativa. A maioria das minhas amigas do Círculo Albuquerque não retornam minhas ligações. Sinto muito ouvir isso. Mas também aliviado. Você sabe como é cansativo fingir ser outra pessoa todo dia? Monitorar cada palavra, cada gesto, cada opinião para ter certeza que se encaixa na imagem que você deveria projetar? Esperei. Ela precisava dizer isso nas próprias palavras, no próprio ritmo. Tenho pensado no que você disse, sobre conquistar perdão através de escolhas diárias. Ela olhou ao redor do meu escritório, absorvendo os prêmios nas paredes, as fotos de projetos concluídos, a evidência de 3 décadas de trabalho honesto. Quero fazer escolhas diferentes agora. Que tipo de escolhas? Quero trabalhar. Trabalho de verdade. Não administrar eventos sociais ou escolher flores para galas beneficentes. Quero aprender o negócio que construiu tudo que dei como garantido. Estudei o rosto dela, procurando sinais de performance ou manipulação. Mas o que vi foi exaustão misturada com determinação. A expressão de alguém que tinha batido no fundo e decidido subir de volta em vez de ficar lá. O negócio não é glamouroso, Mariana. É manhã cedo, clientes difíceis e problemas que não têm soluções elegantes. Eu sei. Tenho lido sobre gestão de propriedades, sobre locação comercial, sobre manutenção predial. Não estou pedindo esmola. Estou pedindo uma chance de provar que posso contribuir com algo real. E quanto ao seu estilo de vida de herdeira? Seu apartamento em Pinheiros? Desisti do apartamento. Estou num hotel flat até poder pagar algo modesto. Ela conseguiu um sorriso fraco. Acontece que quando seu pai corta seu financiamento e seu marido anula seu casamento, você aprende sobre orçamentos bem rápido.
Pela primeira vez em meses, senti algo que achava permanentemente perdido: orgulho da minha filha. Tenho uma posição júnior aberta na nossa divisão de serviços residenciais. Atendimento ao cliente, alguma coordenação básica de projetos. Paga R$38 mil por ano. Isso é mais do que ganhei na vida inteira. Também é mais do que a maioria das pessoas da sua idade ganha sem experiência. Mas você estaria começando de baixo, reportando a gerentes mais jovens que você, lidando com clientes que podem te reconhecer da cobertura dos jornais. Eu entendo. Entende? Porque isso não é sobre redenção ou compensar erros passados. É sobre se você genuinamente quer construir algo que valha a pena, ou se está só procurando outra forma de segurança. Mariana ficou quieta por um longo momento, considerando a pergunta seriamente. 6 meses atrás, eu teria dito que queria segurança. Mas segurança baseada em fingimento não é realmente segurança. É só decepção adiada. Ela encontrou meus olhos diretamente. Quero construir algo real, mesmo que seja pequeno, mesmo que leve anos. O emprego começa segunda-feira, 8 da manhã. Código de vestimenta é casual executivo, não casual country club. Estarei lá. Quando ela se levantou para sair, Mariana pausou na porta. Pai, obrigada. Não pelo emprego. Por me ensinar que autorrespeito não é algo que você pode herdar ou se casar para ter. É algo que você tem que conquistar. Agora você está começando a entender o que tentei te dizer a vida toda. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que tinha visto dela desde que ela tinha 16 anos. E saiu para começar o trabalho mais difícil que já faria: tornar-se alguém da qual pudesse ter orgulho. As primeiras semanas de Mariana na Martins Construções foram mais difíceis do que ela imaginou. Acordar às 6 da manhã, pegar trânsito, lidar com clientes frustrados cujos canos estouraram no meio da noite, coordenar equipes de trabalho que tinham mais experiência que ela em tudo. Mas ela não reclamou, nenhuma vez. Vi ela chegar cedo, sair tarde, fazer anotações em tudo, fazer perguntas quando não entendia. Os outros funcionários eram céticos no começo. A filha do patrão que causou aquele escândalo todo, agora fingindo ser trabalhadora, mas Mariana os conquistou. Não com charme ou sofisticação ensaiada, com trabalho duro, com humildade, com disposição para fazer as tarefas que ninguém mais queria. Limpou banheiros quando a equipe de limpeza não apareceu. Atendeu ligações de reclamação aos sábados. Admitiu quando errava e aprendeu com cada erro. Um mês depois, a coordenadora dela, Paula, uma mulher de 42 anos que trabalhava comigo há 15 anos, bateu na minha porta. Chefe, precisamos conversar sobre a Mariana. Meu estômago apertou. Há algum problema? O oposto. Ela é boa. Realmente boa. Tem jeito com clientes. Consegue acalmá-los quando estão nervosos. E aprende rápido. Ontem ela identificou um problema no sistema hidráulico de um prédio que nosso técnico tinha perdido. Paula se inclinou na cadeira. Sei que ela é sua filha, e você quer que ela tenha sucesso. Mas não é por isso que estou dizendo isso. Ela está realmente se destacando. Aquela noite convidei Mariana para jantar. Nada chique. Uma churrascaria simples perto do escritório. O tipo de lugar que costumávamos frequentar antes dela descobrir restaurantes com sommeliers e menus em francês. Ela pediu picanha e batata frita, sem se desculpar por não ser sofisticado o suficiente, sem verificar se alguém que conhecia poderia vê-la num lugar tão comum. Só comeu e conversou sobre o trabalho. Paula disse que você está indo bem. Mariana corou. Ainda estou aprendendo muito, mas gosto. Gosto de resolver problemas reais para pessoas reais. Gosto de ir para casa sabendo que fiz algo que importa. Parei de mastigar e olhei para ela. Esse é o sentimento que tentei explicar todos esses anos. Porque continuei trabalhando mesmo quando não precisava mais. Porque orgulho do seu trabalho importa mais que impressionar estranhos. Eu sei, pai. Desculpa ter levado tanto tempo para entender. 2 meses depois do início de Mariana no trabalho, recebi uma ligação inesperada. Rodrigo Júnior. Senhor Martins, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre Mariana.
E sobre mim? Concordei em me encontrar com ele num café em Pinheiros. Território neutro. Ele chegou 15 minutos atrasado, dirigindo uma BMW que provavelmente custava mais que a casa da maioria das pessoas. Mas algo nele tinha mudado. A arrogância tinha diminuído. Obrigado por concordar em me ver. Não sei se mereço, disse direto. Concordo, não mereço. Ele mexeu o café, evitando meu olhar. O processo de anulação foi finalizado semana passada. E como você está se sentindo? Envergonhado. Meus pais me criaram para avaliar pessoas pelo pedigree delas, pelas conexões. Nunca me ensinaram a procurar caráter. Ele finalmente me olhou. Mariana me contou sobre as mentiras dela, sobre como ela me enganou sobre a família. Mas eu também menti. Fingi que me casava com ela por amor, quando na verdade era porque meus pais achavam que ela seria um projeto bom, alguém que eles podiam moldar. Pelo menos você reconhece isso agora. Estou tentando fazer melhor. Comecei terapia. Estou questionando muito do que meus pais me ensinaram. E tem outra coisa. Ele empurrou um envelope pela mesa. O que é isso? Um cheque. 120 mil reais. O pagamento final que você rasgou na recepção. Não quero seu dinheiro, Rodrigo. Não é sobre o que você quer. É sobre o que é certo. Você pagou por aquele casamento inteiro. Minha família se beneficiou da generosidade sua enquanto tratava você como invisível. Isso não está certo. Deixei o envelope sobre a mesa. Guarde seu dinheiro. Invista em ser um homem melhor. Essa é a única compensação que quero. Ele acenou. Pegou o envelope de volta. Senhor Martins, tem uma última coisa. Ainda amo Mariana. Ou pelo menos, amo quem ela está se tornando agora. A versão real dela, não a que ela fingiu ser. Minha expressão deve ter endurecido porque ele rapidamente continuou. Não vou perseguir ela. Não vou tentar reacender nada. Só queria que você soubesse que reconheço o que perdi. E que é minha culpa, não dela. Levantei para sair. Rodrigo, crescer significa reconhecer seus erros. Mas também significa deixar certas coisas no passado onde pertencem. Ele acenou devagar. Entendo. Cuide bem dela. Enquanto eu me afastava, ele chamou. Senhor Martins? Sim. Você é o tipo de pai que espero ser algum dia. Se tiver sorte o suficiente. 3 meses se passaram. Mariana prosperou na empresa. Paula a promoveu para coordenadora assistente. Nada de favoritismo. Mariana ganhou isso. Ela começou a desenvolver relacionamentos com clientes regulares. A senhora Oliveira, uma viúva de 83 anos cuja casa administrávamos, especificamente pedia a Mariana quando tinha algum problema. Ela me entende, senhora Oliveira me disse uma vez. Não me trata como velha burra. Explica as coisas com paciência. Foi bem criada. Tive que virar o rosto para esconder o sorriso. Sim, senhora. Foi bem criada. Numa quinta à tarde, Mariana apareceu na minha porta parecendo nervosa. Pai, posso falar com você? Claro. Senta. Ela torceu as mãos. Um hábito velho que ressurgia quando estava ansiosa. Tenho uma conferência de gestão de propriedades em Curitiba mês que vem. Paula achou que seria bom para mim ir. Networking, aprender sobre novas tendências da indústria. Parece ótimo. Tem um problema. A conferência é no mesmo hotel onde os Albuquerque estão sediando um evento beneficente. Rodrigo vai estar lá, a família dele inteira. Ah, é. E não sei se estou pronta para vê-los. Não depois de tudo. Me inclinei para trás na cadeira, estudando minha filha. Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ir a essa conferência porque vai avançar sua carreira? Sim, definitivamente. Então você vai deixar o desconforto social te impedir de fazer algo bom para seu crescimento profissional? Ela pensou por um momento. Quando você coloca assim, soa tolo. Não é tolo. É humano. Mas aqui está a coisa. Você passou a vida inteira deixando o medo do que as pessoas pensariam guiar suas decisões. Chegou a hora de parar? Ela respirou fundo. Tem razão, vou à conferência. E se esbarrar com os Albuquerque? Vou cumprimentá-los educadamente e seguir meu caminho, porque não tenho nada a esconder mais. Sorri. Agora você está entendendo.
A conferência chegou. Mariana foi. E sim, ela cruzou com Rodrigo e a família no saguão do hotel. Ela me contou tudo depois. Pai, o rosto da mãe do Rodrigo quando me viu. Pura surpresa. Acho que esperavam que eu estivesse, sei lá, vivendo debaixo de uma ponte ou algo assim. E o que você fez? Acenei educadamente. Disse que estava ali para a conferência de gestão de propriedades. E continuei andando. Simples. Educado. Profissional. Pausa. Sentiu-se incrível. Paula disse que Mariana foi a estrela da conferência. Fez conexões valiosas. Aprendeu técnicas novas. Voltou cheia de ideias para melhorar nossas operações. Nada sobre os Albuquerque. Nada sobre o passado. Só o futuro. 4 meses depois, Mariana me procurou com uma proposta. Pai, tenho uma ideia. Estou ouvindo. Que tal expandirmos para serviços de sustentabilidade? Painéis solares, sistemas de captação de água da chuva, eficiência energética. Tem um mercado crescente e se alinha com valores que importam. Olhei para a proposta detalhada que ela tinha preparado. Análise de mercado. Projeções financeiras. Fornecedores potenciais. Isso está muito bem feito, Mariana. Aprendi com o melhor. Ela sorriu. Então, o que você acha? Acho que você deve apresentar para o conselho administrativo na semana que vem. Se conseguir convencê-los, vou te dar orçamento para começar a divisão. E se conseguir torná-la lucrativa em 1 ano, você a gerencia. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Sério. Mas nada de tratamento especial. Você vai ganhar isso como qualquer outro funcionário ganharia. Não quero de outro jeito. A apresentação dela para o conselho foi impressionante. Confiante, mas não arrogante. Detalhada, mas não enfadonha. Profissional de ponta a ponta. O conselho aprovou por unanimidade. 6 meses depois, a divisão de sustentabilidade da Martins Construções estava excedendo projeções. Mariana tinha encontrado o caminho dela. Não a vida que ela pensou que queria. A vida que ela estava destinada a ter. Um sábado de manhã, 1 ano depois do casamento desastroso, o telefone do escritório tocou. Atendi. Alô? Senhor Martins? Aqui é Beatriz Sampaio. Oi, Beatriz. O que posso fazer por você? Na verdade, estou ligando com uma oportunidade. Você conhece o prêmio Empresário do Ano da Câmara de Comércio de São Paulo? Conheço. Nunca presto muita atenção nessas coisas. Bem, você foi nomeado. E não só nomeado, você ganhou. Vão anunciar na cerimônia mês que vem. Fiquei sem palavras por um momento. Beatriz, isso é uma honra. Mas por quê? Pela sua integridade. Pelo jeito que você construiu um negócio baseado em valores reais. E francamente pelo jeito que lidou com aquela situação no casamento. Muita gente na comunidade empresarial respeitou como você se manteve firme nos seus princípios. Não sabia o que dizer. Vou estar lá. E Geraldo, traga a Mariana. Ela merece ver o pai dela sendo honrado. A cerimônia foi num hotel 5 estrelas em Jardins. Irônico, considerando onde tudo tinha começado 1 ano antes. Mariana ficou linda num vestido simples azul marinho. Nada extravagante. Nada de grife. Só elegante e apropriado. Estou tão orgulhosa de você, pai. Ela disse enquanto nos arrumávamos para entrar. O sentimento é mútuo. Vimos alguns rostos familiares na multidão. Beatriz Sampaio. Dr. Mendes. Fernanda Lima. Paula da empresa. Muitos dos nossos clientes ao longo dos anos. E num canto mantendo distância respeitosa, Rodrigo Júnior. Sozinho. Ele acenou para Mariana. Ela acenou de volta. Nada mais, nada menos. Quando anunciaram meu nome, a sala explodiu em aplausos. Subi ao palco e aceitei o prêmio. Um troféu de vidro pesado que provavelmente custou mais que minha primeira caminhonete. O apresentador me entregou o microfone para um discurso de aceitação. Olhei para a plateia. Todas essas pessoas bem-sucedidas, muitas das quais eu tinha servido ao longo dos anos. E lá na frente, minha filha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aplaudindo mais alto que qualquer um. Comecei a falar. Há 1 ano, passei por uma das experiências mais dolorosas da minha vida.
Muitos de vocês leram sobre isso. Alguns estavam lá. E honestamente, naquele momento me perguntei se tinha feito a escolha certa. Pausei, deixando as palavras se assentarem. Mas hoje, olhando para essa sala, olhando para minha filha que se tornou uma mulher de negócios incrível, sei que fiz. Porque os valores não são só palavras que pregamos. São princípios pelos quais vivemos, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Vi cabeças acenando pela plateia. Construí a Martins Construções numa fundação simples. Trabalho honesto, tratamento justo e relacionamentos reais. Não atalhos. Não fingimentos. Não fingir ser algo que não sou para impressionar as pessoas certas. Olhei diretamente para Mariana. E a lição mais importante que aprendi no ano passado é essa. Você não pode construir nada duradouro numa fundação de mentiras. Não empresas, não relacionamentos, não famílias. Mais cedo ou mais tarde, a verdade emerge. E quando emerge, ou você tem algo real para ficar de pé, ou tem nada. A sala ficou em silêncio, todo mundo pendurado em cada palavra. Então quero dedicar esse prêmio a todo mundo nessa sala que escolheu dificuldade sobre conveniência, verdade sobre aceitação, caráter sobre conforto. Vocês são os verdadeiros empresários do ano, todos os anos. O aplauso foi ensurdecedor. Mas o único aplauso que importava era o da minha filha, de pé. Lágrimas correndo, batendo palmas como se a vida dependesse disso. Depois da cerimônia, Mariana e eu ficamos do lado de fora do hotel, aproveitando o ar fresco da noite. Aquele discurso, ela disse, foi sobre nós, não foi? Foi sobre você, sobre mim, sobre todos que já tiveram que escolher entre ser real e ser aceito. Ela se encostou no meu ombro, algo que não fazia desde criança. Obrigada por não desistir de mim. Mesmo quando dei todos os motivos do mundo. Nunca desistiria de você, Mariana. Só precisava que você parasse de desistir de si mesma. Ficamos lá em silêncio confortável por um momento. Então ela disse algo que não esperava. Pai, acho que estou pronta. Pronta para quê? Para te pedir perdão, de verdade. Não só com palavras, mas entendendo realmente o que fiz com você. Virei para encará-la. Estou ouvindo. Passei 32 anos recebendo seu amor, seu apoio, seus sacrifícios. E retribuí tendo vergonha de você, ensinando a mim mesma que de onde vim era algo para escapar em vez de honrar. Sua voz quebrou, mas ela continuou. No casamento, quando apresentei aquele estranho como meu pai, não estava só mentindo para todo mundo naquela sala. Estava mentindo para mim mesma, tentando apagar a parte de mim que foi moldada por suas mãos calejadas e valores de classe trabalhadora. Limpei a garganta, emoção subindo. E agora? Agora sei que essas são as partes de mim das quais deveria ter mais orgulho. Os valores que você me ensinou sobre trabalho duro, honestidade, tratar todos com dignidade, não importa a posição social deles. Aqueles são meus superpoderes, não minhas fraquezas. Ela pegou minhas mãos. Sinto muito, pai. Do fundo do coração, sinto muito por ter te machucado. Por ter negado você, por ter escolhido uma mentira confortável em vez de uma verdade inconveniente. Puxei ela para um abraço. Eu te perdoo. Sempre perdoei. Só estava esperando você se perdoar. Choramos ali, pai e filha, curando feridas que tinham sangrado por muito tempo. Quando finalmente nos separamos, Mariana limpou os olhos e riu. Olha para nós, chorando do lado de fora de um hotel chique. O que as pessoas vão pensar? Não sei, respondi com um sorriso. E mais importante, não me importo. Ela sorriu de volta. Eu também não. Rodrigo Júnior se aproximou hesitantemente. Desculpa interromper. Mariana, posso falar com você por um minuto? Ela olhou para mim. Vou ficar bem aqui, disse. Tudo bem, pai. Prometo. Eles se afastaram uns metros. Não conseguia ouvir a conversa, mas podia ver. Ele falou. Ela ouviu. Ela respondeu. Ele acenou. Eles apertaram as mãos. Nada mais. Quando Mariana voltou, perguntei. Tudo bem? Tudo bem. Ele queria saber se poderíamos ser amigos algum dia. Talvez pegar um café de vez em quando.
E o que você disse? Disse que talvez. Algum dia. Mas que agora preciso focar em me construir, em ser a pessoa que quero ser, não a pessoa que alguém quer que eu seja. Coloquei o braço ao redor dos ombros dela. Quando você ficou tão sábia? Tive um professor bom. Ainda está me ensinando. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças surpreendentes. A divisão de sustentabilidade de Mariana explodiu. Grandes clientes corporativos começaram a procurar a Martins Construções especificamente por causa do trabalho dela. Ela foi destaque numa matéria da revista Exame sobre jovens empreendedores transformando negócios familiares. A matéria mencionou o escândalo do casamento, mas só brevemente, focando em vez disso na jornada de redenção dela e realizações profissionais. Quando repórteres perguntavam sobre aquela noite, Mariana tinha uma resposta ensaiada. Foi o momento mais vergonhoso da minha vida, ela dizia. Mas também foi o momento que me salvou de desperdiçar minha vida inteira fingindo ser alguém que não era. Algumas lições só podem ser aprendidas do jeito difícil. A história de redenção dela ressoou. Logo ela estava sendo convidada para falar em eventos de networking de negócios. Não sobre sustentabilidade ou gestão de propriedades, mas sobre autenticidade, sobre a coragem de ser real. Eu assisti uma das palestras dela. Ela estava no palco, confiante, mas não arrogante, compartilhando a história dela com honestidade crua. Quando eu tinha 28 anos, ela disse à plateia de jovens profissionais: tentei comprar meu caminho para uma vida que não pertencia a mim. Paguei com a moeda mais valiosa que tinha, meu relacionamento com meu pai. E quase me custou tudo. Ela fez uma pausa, deixando isso absorver. Mas meu pai me ensinou algo valioso quando destruiu meu casamento de conto de fadas. Ele me ensinou que o desconforto temporário de viver autenticamente sempre vale mais que o conforto superficial de viver uma mentira. A plateia estava pendurada em cada palavra. Hoje trabalho no negócio da minha família. Chego cedo, saio tarde, às vezes volto para casa com sujeira debaixo das unhas. E nunca fui mais feliz, porque estou construindo algo real, não para impressionar ninguém, não para se encaixar em algum padrão do que sucesso deveria parecer, mas porque é trabalho que importa, com pessoas que importam, vivendo valores que importam. O aplauso foi estrondoso. Depois, enquanto dirigíamos de volta para o escritório, Mariana estava quieta. Você está bem? Perguntei. Estou pensando em algo. No quê? Naquela noite no casamento, quando você rasgou aquele cheque. Pensei que você estava me destruindo, mas na verdade você estava me salvando. Eu sei disso agora. Mantive os olhos na estrada, memórias daquela noite inundando de volta. Foi a coisa mais difícil que já fiz. E ainda acha que foi a escolha certa? Ela perguntou quietamente. Virei para olhá-la. Mariana, se eu tivesse que fazer de novo, não mudaria nada. Porque olha quem você se tornou. Olha o que você está construindo. Isso não teria acontecido se eu tivesse deixado você continuar naquele caminho. Ela acenou, limpando uma lágrima. Você apostou tudo em mim quando eu não merecia. Não foi uma aposta, corrigi. Foi fé. Fé que em algum lugar embaixo de toda aquela insegurança e busca por aceitação, ainda havia a menina que eu criei. A menina com força e integridade. 1 ano e meio depois daquela noite fatídica, a Martins Construções recebeu o maior contrato da história da empresa. Um complexo residencial de luxo em Alphaville. 23 milhões de reais. A empresa desenvolvendo o projeto especificamente nos procurou por causa da reputação de integridade e da divisão de sustentabilidade inovadora. Mariana liderou a proposta. Paula supervisionou a execução. Eu observei com orgulho conforme minha filha e minha funcionária mais confiável trabalhavam juntas perfeitamente. Durante a reunião inicial com o cliente, o desenvolvedor, um homem chamado Fernando Alvares, disse algo que ficou comigo. Senhor Martins, vou ser honesto. Li sobre o que aconteceu no casamento da sua filha. Meu estômago apertou, imaginando que perderíamos o negócio. Mas ele continuou. E foi por isso que quis trabalhar com você. Qualquer um pode falar sobre valores,
Você provou os seus quando custou algo. Esse é o tipo de parceiro que quero. Depois que eles saíram, Mariana me abraçou apertado. Viu? Ela disse. Às vezes fazer a coisa certa realmente compensa. Não é sobre compensar, disse. É sobre dormir à noite sabendo que você viveu de acordo com seus princípios. Mas sim, ela sorriu. É bom quando compensa também. Os meses que se seguiram foram os mais ocupados da história da empresa. O projeto Alphaville exigiu tudo de nós. Mas Mariana prosperou sob pressão. Ela coordenava equipes, negociava com fornecedores, resolvia problemas com a graça e eficiência que vinham de experiência genuína. E confiança ganha. Uma tarde, Paula me puxou de lado. Chefe, precisamos conversar sobre sucessão. Estou ficando velha, planejando me aposentar em alguns anos. E acho que você deveria começar a preparar Mariana para eventualmente assumir a empresa. Eu estava pensando a mesma coisa. Ela está pronta? Ainda não, Paula admitiu. Mas vai estar. Ela tem as habilidades, a ética de trabalho e algo mais importante. Ela tem o respeito da equipe. Não porque é sua filha, porque ela conquistou. Naquela noite convidei Mariana para jantar novamente. Mesmo lugar simples, mesma comida honesta. Paula e eu conversamos hoje. Comecei. Sobre você eventualmente assumir a empresa. Mariana congelou, garfo no meio do caminho até a boca. Sério, ela está pronta para se aposentar em alguns anos. E acho que você deveria começar a ser preparada para assumir a liderança. Pai, eu não sei o que dizer. Diga sim ou não. Ambos estão bem. Isso é muita pressão. Claro que sim. Liderar sempre é. Mas acho que você pode lidar. Mais importante, Paula acha que você pode. E ela não dá elogios facilmente. Mariana colocou o garfo, olhos brilhando com emoção. 2 anos atrás estava fingindo ter vergonha do negócio que você construiu. Agora você está me oferecendo para liderar isso. Como eu mereço isso? Você não merecia 2 anos atrás, disse honestamente. Mas você merece agora, porque fez o trabalho, enfrentou seus demônios, cresceu como pessoa e como profissional. Ela limpou os olhos. Então sim, eu adoraria, mas sob uma condição. Qual? Quando eu assumir, o nome muda. Franzi a testa. Mudar de Martins Construções? Para quê? Para Martins e Filha Construções. Porque quero que todo mundo saiba. Quero que esteja bem ali na fachada de cada escritório, em cada caminhão, em cada cartão de visita, que sou sua filha. E que nunca mais terei vergonha disso. Tive que virar o rosto piscando para conter lágrimas. Mariana viu e segurou minha mão pela mesa. Pai, olha para mim. Olhei. Você me salvou, ela disse. Daquele casamento, daquela vida, de mim mesma. Rasgou aquele cheque e rasgou a fantasia inteira que eu tinha construído. E sim, doeu. Muito. Mas foi a dor que precisava para acordar. Apertei a mão dela. Você se salvou. Eu só forcei você a enfrentar a escolha. Talvez, ela sorriu. Mas você ficou. Mesmo quando não merecia, você ficou. Sempre vou ficar, disse. É isso que família faz. O projeto Alphaville foi concluído no prazo e dentro do orçamento. O cliente ficou tão impressionado que nos recomendou para 3 outros desenvolvimentos. A divisão de sustentabilidade de Mariana tornou-se a força motriz da empresa, responsável por 40% da receita. Paula se aposentou conforme planejado, e Mariana assumiu como diretora de operações. Sob a liderança dela, a empresa cresceu 23% no primeiro ano. No segundo aniversário daquela noite fatídica no Vila Jardim, Mariana organizou uma surpresa. Me levou de volta ao mesmo espaço, o mesmo salão onde tudo tinha desmoronado. Meu estômago apertou quando entramos, mas a sala estava diferente. Não organizada para um casamento, organizada para um evento corporativo. Um banner enorme na frente dizia: celebrando 32 anos de Martins Construções e o lançamento de Martins e Filha. A sala estava cheia. Funcionários, clientes, parceiros de negócios, todos ali para celebrar. Paula estava lá,
aposentada mas sorrindo orgulhosa, Beatriz Sampaio, Dr. Mendes, Fernanda Lima. Até Cláudia Ferreira, a gerente do espaço, estava lá, rindo de como as coisas tinham mudado. Mariana tomou o microfone. 2 anos atrás, ela começou. Fiquei neste mesmo salão e cometi o erro mais vergonhoso da minha vida. A sala ficou quieta. Neguei meu pai, o homem que me criou, que sacrificou tudo por mim, que me amou incondicionalmente. Fiz isso porque tinha vergonha de onde vim, porque achava que sucesso significava escapar das minhas origens em vez de honrá-las. Ela olhou diretamente para mim. Meu pai poderia ter me abandonado. Poderia ter me deixado viver com as consequências e seguir em frente. Em vez disso, ele me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Ele me mostrou que caráter não se compra, integridade não se herda, e que amor verdadeiro às vezes significa deixar alguém cair para que aprenda a se levantar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto abertamente agora. Então hoje, neste mesmo lugar onde quase perdi tudo que importa, estou orgulhosa de anunciar que a Martins Construções está se tornando Martins e Filha, porque sou a filha dele, e essa é a maior conquista da minha vida. A sala explodiu em aplausos. Mariana desceu do palco e me abraçou. Obrigada, pai, ela sussurrou, por nunca desistir, por me amar o suficiente para me deixar cair, e por me ensinar que o único sucesso que importa é aquele construído em verdade. Segurei minha filha, meu coração explodindo de orgulho. Às vezes, as lições mais difíceis levam aos presentes mais bonitos. E às vezes, você tem que deixar algo quebrar completamente antes de poder reconstruí-lo mais forte. E você que está assistindo até agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está vivendo sua verdade ou a versão de você que acha que os outros querem ver? Porque no fim das contas, como Mariana aprendeu, o único sucesso que realmente importa é aquele que você pode carregar com orgulho, sem vergonha, sem mentiras, sem fingimentos. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar sobre suas próprias escolhas, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal porque toda semana trago histórias reais sobre justiça, família e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando dói. Deixa nos comentários. Você já teve que escolher entre ser aceito e ser verdadeiro? Estou curioso para saber. Até a próxima história.